Nem sempre percebemos, mas há algo muito maior do que nós, lá fora, se movendo em silêncio. O Sol, essa presença tão constante que aprendemos a ignorar, pulsa com a força de um coração estelar, emitindo sopros de energia que atravessam o vácuo do espaço e chegam até aqui, até você. No dia 1º de junho, esse sopro se transformou em rugido. Uma tempestade solar, intensa, incontrolável, ancestral, tocou a Terra de forma inédita. E quando ela nos tocou, o invisível se revelou. Partículas carregadas vieram em ondas, atravessando o espaço com fúria e beleza, provocando o maior declínio Forbush que o nosso planeta viu em 2 décadas. É estranho pensar que estamos conectados a algo tão distante. Mas estamos. O corpo sente. A alma responde. Talvez você tenha dormido mal naquela noite. Talvez tenha sentido ansiedade sem explicação. Um cansaço profundo. Um estado de atenção inexplicável. E talvez não tenha sido só você. Quando o campo magnético da Terra se agita, nossos próprios campos internos, os elétricos, os emocionais, também se mexem. E mesmo que a ciência ainda não compreenda tudo, o corpo percebe o que a mente ainda não sabe nomear. Há algo em nós que se lembra. Algo antigo, sensível, intuitivo. Esse vídeo é um convite. Não apenas para entender o que aconteceu no céu, mas para perceber o que isso revela sobre o que acontece aqui, dentro da Terra, dentro do nosso corpo, dentro de um tempo maior, mais cíclico, mais sábio. Nós vamos caminhar juntos por entre explosões solares, partículas invisíveis, campos de força e memórias cósmicas. Vamos conversar sobre ciência, mas também sobre consciência, porque entender o que veio do Sol é, de algum modo, compreender também quem somos e por que sentimos como sentimos. Este não é apenas um vídeo sobre astronomia. É um chamado para o despertar. O Sol, que parece tão calmo do nosso ponto de vista, é na verdade uma dança constante de caos e criação. Uma estrela viva, respirando plasma e magnetismo, como se estivesse em permanente contração e expansão interna. Lá dentro, forças colossais se entrelaçam. Ondas de energia se acumulam em silêncio, até que de repente algo cede. A superfície se rompe, a luz muda, e o Sol exala sua fúria em forma de chamas. O nome técnico disso é erupção solar, uma explosão de radiação. Mas logo depois vem algo ainda maior, mais denso, mais avassalador, a ejeção de massa coronal. Imagine por um momento uma bolha de bilhões de toneladas de plasma, matéria solar, sendo lançada para o espaço a velocidades que, sinceramente, desafiam qualquer comparação terrena. Não é apenas luz, é matéria. Matéria carregada de energia, atravessando milhões de quilómetros como um sopro violento, invisível e imprevisível. Quando essa ejeção se dirige à Terra, ela encontra o nosso campo magnético, o escudo invisível que envolve e protege o nosso planeta como um casulo eletromagnético. Mas esse escudo, por mais forte que seja, sente, vibra, reage. É aí que a tempestade solar se torna mais do que um fenômeno espacial. Ela se torna um espelho. Uma metáfora viva do que acontece quando forças internas reprimidas finalmente se libertam. O que ocorre no Sol não está separado de nós. Porque, olha, toda vez que esse fogo cósmico nos alcança, ele nos lembra que a vida também é feita de tensões acumuladas, de picos de energia, de descargas necessárias. Assim como o Sol libera o que já não pode mais conter,
também nós, em algum nível, somos chamados a nos liberar, a romper, a transformar. O Sol se agita. E nós, mesmo que em silêncio, nos agitamos também. Há fenómenos que não fazem barulho, não iluminam o céu, não assustam os olhos, mas transformam tudo. O declínio Forbush é um desses. Quase ninguém o vê, poucos o sentem. Mas quando ele acontece, algo muda profundamente na respiração invisível do nosso planeta. É como se o céu inspirasse com força e, por um instante, segurasse o fôlego. Chamamos de declínio Forbush essa queda súbita na quantidade de raios cósmicos que chegam à Terra. Raios cósmicos são partículas vindas de outras estrelas, de galáxias distantes, que atravessam o espaço profundo por milhões de anos até nos alcançar. Elas caem sobre nós a todo momento, penetrando a atmosfera, tocando os oceanos, a Terra, o nosso corpo. São parte do que nos forma, do que nos afeta, do que nos conecta com tudo o que está além. Mas quando uma ejeção de massa coronal se aproxima, ela traz consigo um campo magnético poderoso. Esse campo funciona como um escudo temporário, bloqueando os raios cósmicos galácticos que normalmente chegam até aqui. De repente, essa chuva constante de partículas se interrompe. Cai o fluxo. O planeta sente. Os instrumentos registram. E é esse vazio repentino, essa ausência momentânea de um fluxo contínuo, que chamamos de declínio Forbush. Há algo profundamente simbólico nisso, porque não é o impacto direto que mais nos transforma, mas sim a ausência, o silêncio, o espaço vazio deixado por aquilo que sempre esteve presente. Como quando uma dor antiga simplesmente para, ou quando um pensamento que nunca nos deixava, de repente, se vai. O que acontece com o corpo quando o campo ao nosso redor muda? O que acontece com a mente quando o invisível se reorganiza? Há quem diga que somos apenas matéria. Mas, olha, fenómenos como esse nos convidam a suspeitar que talvez sejamos também campo, frequência, percepção. No dia 1º de junho, o mundo experimentou um dos maiores silêncios cósmicos em décadas. Um suspiro profundo do universo. E mesmo que muitos não tenham notado, algo em nós, ancestral, instintivo, sensível, percebeu. Porque quando o céu muda, algo aqui dentro se move também. Foi no final de maio que os primeiros sinais começaram a surgir. Telescópios solares captaram um movimento incomum na superfície do Sol, uma região ativa, pulsando com intensidade crescente, como se algo prestes a nascer estivesse se acumulando por dentro. Então, no dia 30, a explosão, uma ejeção de massa coronal colossal, lançada do Sol a mais de 2.000 km por segundo. Uma onda invisível de plasma e campos magnéticos rompeu o espaço, cruzando o abismo entre estrelas e planetas com a urgência de um chamado. No dia 1º de junho, essa onda alcançou a Terra. O impacto não foi visível para os olhos comuns. Nenhuma nuvem no céu. Nenhum som audível. Mas para quem sabe ouvir os sussurros do cosmos, foi como o eco de um trovão silencioso. Os instrumentos espalhados ao redor do planeta começaram a registrar distúrbios. O campo magnético da Terra oscilava como um sino tocado por mãos invisíveis. Estações de medição de raios cósmicos em diferentes hemisférios mostravam uma queda repentina, e ali estava ele,
o maior declínio Forbush dos últimos 20 anos, acontecendo diante de nós, sem alarde. O índice KP, que mede a intensidade das tempestades geomagnéticas, subiu bruscamente. Satélites precisaram entrar em modo de proteção. Sistemas de comunicação, especialmente em regiões polares, apresentaram instabilidades. Em algumas partes do mundo, auroras foram vistas em latitudes tão baixas que pareciam sonhadas, como se o céu tivesse, por um breve instante, descido até o chão. E embora os olhos vissem beleza, o corpo, em muitos casos, sentia outra coisa: insônia, confusão, exaustão emocional. Porque quando o campo magnético da Terra é tocado com tanta força, não é apenas o planeta que responde. Somos campo também. E quando o campo é agitado, algo dentro de nós tenta se reorganizar. Os observatórios da NASA, da ESA e da NOAA confirmaram. O impacto foi direto, forte, raro. Um lembrete de que mesmo à distância de 150 milhões de quilómetros, o Sol ainda tem o poder de tocar profundamente a estrutura da vida na Terra. Mas mais do que isso, o poder de nos lembrar de que estamos dentro de um sistema maior. Um sistema que não obedece ao nosso tempo, nem ao nosso controlo, mas que pulsa com uma inteligência que ainda estamos a aprender a reconhecer. A grande tempestade solar de 1 de junho não foi apenas um evento astronómico. Foi um ponto de virada silencioso, um marco, um espelho do que acontece quando forças invisíveis nos atravessam e revelam o que estava a dormir dentro de nós. Quando o Sol se agita, não é apenas o espaço que vibra. A Terra sente. As máquinas sentem. As pessoas sentem. Tudo o que vive sob o manto protetor do campo magnético terrestre responde de alguma forma. Às vezes de maneira visível, às vezes apenas como uma subtil alteração no ritmo das coisas. Após o impacto da tempestade de 1 de junho, uma cadeia de reações começou a manifestar-se como um eco que se propaga pelos sistemas vivos e artificiais do planeta. Satélites de comunicação e monitoramento entraram em estado de alerta. Alguns precisaram ser desligados temporariamente para evitar danos por sobrecarga de partículas. Nas regiões polares, onde o campo magnético é mais vulnerável, as ondas de rádio em alta frequência começaram a falhar, interferindo em voos comerciais e sistemas de navegação. Em terra firme, operadores de redes elétricas monitoraram oscilações incomuns, flutuações de voltagem, pequenas falhas de transmissão, como se as máquinas também sentissem o impacto da tempestade, como se estivessem tentando se adaptar a um novo campo. Mas as consequências não se limitaram à tecnologia. Houve relatos, muitos, silenciosos, ignorados, de pessoas sentindo dores de cabeça persistentes, alterações de humor, sensação de confusão, de descompasso com o próprio corpo. Alguns sentiram uma espécie de angústia inexplicável. Outros, um estado de euforia passageira. A ciência ainda caminha devagar nesse campo, tentando compreender como alterações geomagnéticas podem afetar o sistema nervoso humano. Mas antigos povos sabiam, de algum modo intuitivo, que quando o céu se movimenta, o corpo responde. E então vieram as luzes. Auroras dançaram em latitudes onde nunca haviam sido vistas. Noruega, Alemanha, sul do Canadá. Em algumas regiões dos Estados Unidos e até em partes do norte da China, as pessoas olharam para o céu e viram um espetáculo etéreo. Cortinas de luz, ondulando em silêncio, como véus coloridos entre o mundo visível e o invisível.
Para quem parou para ver, o momento foi de reverência. Um lembrete de que a beleza, às vezes, nasce do caos. Que o sublime pode emergir da perturbação. E no meio disso tudo, o que permanece? Permanece a pergunta: o que nos conecta com o Sol? Por que sentimos tanto o que é invisível? Qual é o fio que liga a vibração do campo magnético da Terra ao nosso próprio campo interno? Talvez a resposta não esteja em fórmulas, talvez esteja no sentir. Em nos permitirmos perceber, sem medo, que somos mais do que matéria, que somos sistemas vivos dentro de um organismo ainda maior. E que toda vez que o Sol fala, ele está, de alguma forma, falando também com a parte mais esquecida de nós. Aquela que ainda se lembra de que tudo está ligado. E de que não existe separação entre o que acontece lá fora e o que pulsa aqui dentro. O tempo não apaga os registros do céu. Ele apenas os silencia, mas os instrumentos lembram, e os cientistas, atentos, mantêm vivo esse fio de memória que atravessa as décadas. Quando a tempestade solar de 1º de junho se revelou, a comparação foi inevitável. Os dados não deixavam dúvida. O declínio Forbes registrado era o mais profundo desde o início dos anos 2000. Mais intenso do que o declínio de 2003, quando as tempestades conhecidas como de Halloween assustaram o planeta com sua fúria. Mais intenso do que os eventos de 2012, de 2017, de tantos outros picos que marcaram as curvas do ciclo solar. Naquela curva descendente, abrupta e densa, os números falavam como poesia. Havia ali uma força incomum, uma ausência profunda de raios cósmicos, como se uma muralha temporária tivesse sido erguida entre a Terra e o resto do universo. Os gráficos mostravam um mergulho súbito, quase vertical, e esse mergulho não era apenas estatístico, era simbólico, porque olhar para esses registros é como olhar para o pulso do planeta e ver que naquele momento algo nele, e talvez em nós, precisou parar, recuar, respirar. Comparar com os eventos passados nos lembra de algo essencial. O Sol não é aleatório. Ele pulsa em ciclos, e esses ciclos são como marés que moldam os ritmos da Terra. A cada 11 anos, ele se reinventa. De um silêncio profundo, renasce a atividade. E com ela, as tempestades, as ejeções, os declínios. E mais do que isso, com ela renascem os espelhos. Porque toda vez que um ciclo solar se intensifica, somos também convidados a observar nossos próprios ciclos internos. As fases de agitação e recolhimento, as nossas próprias tempestades. A comparação histórica nos revela não apenas que este evento foi raro, mas que ele marca o início de uma nova fase. Uma fase onde o Sol está voltando a falar mais alto e onde será necessário escutar, com mais atenção, mais humildade, mais presença. Porque se ele está voltando a brilhar com mais intensidade, talvez nós também sejamos chamados a despertar, a lembrar e a honrar os ritmos maiores que nos regem, mesmo quando tudo dentro de nós insiste em querer controlar. O Sol não nos pede controle. Ele nos oferece ritmo, presença, ciclo. E é isso que essa comparação nos entrega, uma chance de nos recolocar no compasso da vida cósmica. Quando olhamos para o Sol, não vemos o futuro. Vemos luz de 8 minutos atrás, mas há algo na sua pulsação que antecipa o que vem. Os cientistas sabem disso.
As manchas solares estão crescendo. A atividade magnética está aumentando. E esse evento de 1º de junho não foi um fim. Foi um aviso silencioso, uma abertura de ciclo. O ciclo solar 25 está se intensificando. E com ele, aumentam as chances de novas tempestades, mais fortes, mais frequentes, mais transformadoras. O que vimos agora pode ser apenas o começo. Mas essa previsão não carrega medo, carrega maturidade. Porque o futuro não é um lugar para onde vamos. É algo que estamos constantemente criando com cada escolha que fazemos agora. A pergunta não é se novas tempestades virão. Elas virão. A pergunta é: estaremos prontos? E não apenas com tecnologia, com escudos magnéticos e protocolos de segurança para satélites. Estaremos prontos emocionalmente, espiritualmente, internamente? Porque toda vez que o campo magnético da Terra é desafiado, o nosso também é. E aos poucos, estamos descobrindo que aquilo que chamamos de clima espacial também influencia o nosso clima interno. O jeito como pensamos, sentimos, reagimos. A ciência começa a estudar isso com mais coragem. A neurociência emocional já observa os efeitos das perturbações geomagnéticas sobre o humor, sobre o sono, sobre o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. E a espiritualidade prática, aquela que não nega a realidade, mas a aprofunda, começa a ver nisso uma grande metáfora viva. O cosmos está nos chamando à coerência, à sintonia. Previsões indicam que o pico deste ciclo solar pode ocorrer entre o final de 2024 e o início de 2026. Isso significa que os próximos meses serão intensos, em dados, em energia, em experiências internas. Mas isso também significa que temos tempo. Tempo para aprender, para nos ajustar, para nos fortalecer, não com rigidez, mas com presença. Para desenvolver tecnologias mais resilientes, mas também para cultivar uma mente mais estável, um corpo mais sensível, uma alma mais receptiva. O futuro se aproxima, não como ameaça, mas como convite. Convite à consciência, convite à escuta. Porque o Sol vai continuar a nos tocar. E talvez o verdadeiro impacto não esteja no que ele afeta lá fora, mas no que ele desperta aqui dentro. No silêncio que ele quebra, na memória que ele reacende, naquilo que ele nos lembra, que somos parte de uma orquestra maior onde cada pulso solar é um acorde e cada batida do nosso coração uma resposta. O dia 1º de junho de 2025 será lembrado como o dia em que o céu mudou. Não com palavras, não com sons, mas com presença. Uma presença densa, invisível, inegável. O maior declínio for Bush em 20 anos não foi apenas um dado a ser registrado em gráficos científicos. Foi um marco, um espelho colocado diante da humanidade. Um sussurro do universo dizendo: vocês ainda estão conectados, ainda fazem parte disso tudo. A tempestade passou, mas o que ela deixou não passou. Deixou perguntas, silêncios, sensações que ainda não sabemos nomear. E mais do que isso, deixou um rastro de sentido para quem ousa olhar com outros olhos. Ela mostrou que, mesmo em tempos acelerados, ainda há forças que nos obrigam a parar, a sentir, a lembrar que somos atravessados pelo que não se vê e que muitas vezes o que não vemos é o que mais nos transforma.
Talvez você nunca tenha pensado no Sol dessa forma. Talvez nunca tenha percebido que há algo nele que se comunica diretamente com o seu corpo, com a sua mente, com aquilo que você sente, mesmo quando não entende porquê. Mas agora sabe, agora sente. E esse sentir é o primeiro passo para um novo tipo de atenção, mais profunda, mais integrada, mais viva. Então, se algo dentro de você se moveu ao longo deste vídeo, não ignore, observe, permita, porque não se trata apenas de clima espacial. Trata-se de consciência, de nos reconectarmos com a inteligência da vida que pulsa em tudo. O Sol está falando, a Terra está ouvindo. E você? Se essa conversa tocou algo em você, compartilhe. Deixe um comentário. Traga a sua voz para esse espaço. E se quiser continuar caminhando conosco por entre os mistérios do cosmos, da consciência e do corpo, inscreva-se. Há muito mais a ser revelado. Porque, no fim, toda tempestade é também um despertar. E o despertar começa na escuta.